essa dor que você sente é algum trauma que está guardado dentro de você, alguma emoção que você precisa tratar. O ideal quando você apertar o chakra cardíaco é você não sentir essa dor. Se você sentir, é porque existe algo a ser tratado. E na técnica de alfa-terapia, quando a gente aperta o chakra cardíaco, o ponto-chave no paciente, a emoção, o trauma, o que ele precisa realmente desbloquear, vem. Então, tem pacientes que, quando a gente acessa as emoções dele, que está gravado no subconsciente, porque se ele lembrasse, ele mesmo trataria, né? Então, como fica gravado, muitas vezes são coisas da nossa infância, que a gente não lembra mais. Mas ali está gravado no subconsciente e você, por conta desse trauma ou dessa lembrança que ficou guardada ali, hoje reflete em algumas ações da sua vida, até na sua rotina do dia a dia. Então, a alfa-terapia, ela consiste numa técnica de relaxamento profundo, em que nós conseguimos acessar o seu subconsciente, apertando o chakra cardíaco, que aquela emoção vem, a gente faz um processo de ressignificação, desassociação, e ali você já sai mais livre, leve, e começa a viver uma rotina normal, sem aquele trauma que você sentia antes. Coisa boa. Bom, né? E as pessoas têm utilizado para tratar diversas coisas, gente, né? Muitas coisas, assim, né? Dores crônicas. Pânico, fobia, medo, ansiedade, compulsão alimentar. Então, a alfa-terapia, ela pode ser utilizada para várias coisas. As pessoas chegam assim e falam, eu tô com dor na coluna. Um exemplo. Te procura, porque a gente, dentro da alfa-terapia, nós utilizamos 24 técnicas para conduzir a sessão. Depende do problema que o paciente vai, naquele momento, aflorar, né? Que vai aparecer. Então, a pessoa, às vezes, está com dor na coluna. Vamos ver a origem dessa dor na coluna. Quando a gente põe o paciente em alfa, às vezes o trauma dele foi tão grande, o impacto foi tão grande, que o corpo não aguentou. Foi para a coluna. Então, tem pacientes que às vezes eu faço a sessão deitada e aí eu viro o paciente de costas. E aí, ao invés de eu apertar aqui o chakra cardíaco, eu aperto para iniciar a sessão. Aí, quando eu aperto, ela fala, tá doendo as costas. Aí, eu viro ela de costas. E quando eu aperto o ponto, né, eu vou descendo. Quando eu aperto o ponto na coluna, vem a emoção. Aí, aquela fala, o que você tá sentindo? Ai, eu tô lembrando do momento, ela revive toda aquela cena que traumatizou ela. Ai, o momento em que eu caí, eu tô lembrando meu pai brigando com a minha mãe, eu tô bem aquela... Ela revive, porque ela fica com os olhos fechados, assim, e é como se ela estivesse vendo aquela cena, mesmo que ela fosse muito pequena. É como se fosse um filme real da vida dela, passando nos olhos dela, assim. E que a gente faz todo o início do tratamento. E aí onde a gente consegue ver, às vezes está em até mais pontos da coluna, então cada vez que a gente vai descendo, aí ela fala, aqui doeu. Aí eu aperto. No que eu aperto, a dor vem. E aí a gente descobre a origem da dor e faz todo o processo do tratamento ali, né? Tratamento não, da ressignificação e da desassociação daquela dor, daquele trauma que alojou ali. Porque por detrás de toda dor física, tem uma dor emocional. E a alfa-terapia, ela vem justamente para ajudar as pessoas nisso, né? Tem vários outros tratamentos que as pessoas fazem, né? Com outras especialidades, porém a alfa-terapia, ela vai muito mais a fundo ali, né? Na origem mesmo do problema. Aí você faz esse processo de ressignificar, Sim. Tratando a origem, e à medida que a pessoa vai modificando essas emoções, sentimentos que ela tem em relação ao assunto, aquela dor, aquele problema ou bloqueio vai sanando, deixando de existir? Sim, na verdade, ela pode até lembrar, né, de algum trauma, por exemplo. Eu, Priscila, né, eu falo que eu sou a minha melhor referência para tudo, gente. Porque eu, antes de eu ser terapeuta, eu fui paciente, né? Então, eu passei por todos os traumas que vocês possam imaginar. Eu tinha, gente, um medo, uma fobia. Eu não conseguia entrar na academia. O pessoal falava assim, ai, que desculpa é essa de entrar na academia? Gente, eu não conseguia, eu passava mal quando eu entrava na academia. Nossa! E eu não andava de transporte público. Mas ela passava mal por uma questão bem específica. Por uma questão específica que eu não sabia, assim, eu não conseguia, eu entrava na academia, me dava ânsia de vômito, eu já tinha sintomas físicos. O meu trauma foi tão grande com relação a cheiro, que eu vomitava. Era a questão do cheiro. Era a questão do da cheiro academia. da academia. Nossa! E aí, numa sessão de terapia com o professor Nagai,
eu revivi esse trauma. E é engraçado até. Eu estava, olha só, no estágio de alfa, eu me lembrei certinho. Eu estava na esteira do trem, do metrô, descendo, e um homem soltou um pum. Isso quando novinha. Não, estamos falando de 20 anos atrás lá, gente. E aí o que acontece? Esse cheiro associado com aquele monte de gente, com aquele cheiro de suor, que todo mundo tinha chegado, saído do trabalho, me traumatizou. Ficou gravado. Ficou gravado no meu subconsciente essa cena, mas eu nunca queria imaginar que era uma viagem de trem, que esse homem fez isso comigo e que associou a minha mente, o meu subconsciente gravou isso. Então, toda vez que eu sentia o cheiro de suor, eu vomitava. Eu passava mal, então eu não conseguia entrar na academia, gente. Você imagina? Eu não conseguia entrar na academia pra malhar. Aí fala, não, você não vai porque você tem preguiça, você não tá dando desculpa. Mas não era, gente. Era físico, era entrar na academia, eu tinha ânsia de vômito. Você acredita? E aí, o meu trauma, eu fiz a sessão de alfa-terapia com relação a cheiro. E, graças a Deus, hoje ando de transporte público. Numa boa. Numa boa, não tenho problema. Eu até falei, né? No primeiro momento, eu falei, eu vou testar. Eu falei, não, quando eu fiz a sessão, eu falei, eu vou testar. Não é possível que era isso. Eu vou testar. Fui andar de metrô. Gente, eu voltei a fazer coisas que era normal, da minha rotina normal, depois que eu fiz a sessão de alfa-terapia. Hoje eu ando de metrô, fiz teste, assim, não malhei. Fui na academia lá, conhecer, não me incomodou o cheiro, sabe? Então você, depois da sessão de alfa-terapia, com todo esse processo de ressignificação que a gente faz, você volta a ter uma rotina normal. Você volta a fazer coisas normais que antigamente você não conseguia. Que foi o meu caso. Hoje eu não tenho problema nenhum com cheiro. Mas não quer adivinhar, gente, que era um pum. Que causou tudo isso. Foi um pum. E me causou tudo isso. Agora, entrando no nosso assunto, né, de alfa-terapia e paranormalidade, esse é um assunto que eu gosto muito porque eu entro em alfa antes de fazer um atendimento de tarô, qualquer processo, porque a gente sabe que os dons, né, vêm à tona com mais facilidade. Então, eu queria entrar nesse assunto com você, né? Como que a alfa-terapia pode ajudar as pessoas no trabalho com a paranormalidade? Então, na verdade, eu falo que todos nós somos paranormais. Porém, uns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, né? Até um sonho que nós temos é uma paranormalidade, né? Às vezes, aquele instinto que nós temos, aquele sexto sentido, é uma paranormalidade. Sim. Porém, o que acontece? Às vezes, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós estamos tão corridos, tão preocupados com outras coisas, que a gente não consegue ouvir nossa intuição. Aquela vozinha também que fica falando, olha, não faz isso, não faz aquilo. Então, isso, querendo também, é uma paranormalidade, você ouvir o seu sexto sentido. E por que o sonho, ele é muito importante? Às vezes a pessoa fala, sonhei com isso e acontece. Ou a pessoa fala assim, tô com receio, porque nossa, eu sonhei com dente. Quando o povo fala, sonhou com dente, pelo menos minha irmã é assim, né? Alguma morte vai acontecer. É evidente, é um sonho fato. clássico. É um sonho clássico, gente. Então, por que essa clarevidência, o que a paranormalidade tem a ver com a alfa-terapia? O estágio de alfa, é quando nós desenvolvemos toda a nossa clarevidência, a nossa inteligência, a nossa criatividade, ele acontece no momento em que nós estamos indo dormir. Naquele momento em que nós estamos relaxados, né? Que nós estamos tranquilos, porque no dia a dia a gente não consegue botar reparo nessas coisas. Não adianta, você tá ali correndo, pensando em várias coisas, como é que você vai ficar atento naquela vozinha da sua cabeça, ou no que tá acontecendo ao seu redor, ou naquela... A gente tem que ficar, né? Não, a gente fica, é normal, mas assim, o importante hoje é na hora em que você vai iniciar o sono, dormir. Então ali naquele momento, você entra no estágio de alfa, porque é quando você está calmo e tranquilo, onde o seu batimento cardíaco desacelerou, onde você está naquele, assim, também naquele aconchego, naquela sua zona de conforto, de segurança, e ali onde você começa justamente a trabalhar o estágio de alfa. Então, o estágio de alfa tem muito a ver com aquelas ondas beta, teta, todas essas coisas, né?
E aí você começa a emitir as ondas até chegar no estágio de alfa. Eu costumo brincar e falar assim, gente, sabe quando você tá no mar, ou você tá num barquinho que começa a balançar assim? Aquela sensação aí de dá aquela calma. sensação de calmaria, não tá ouvindo nada, só o barulhinho da onda batendo. É o alfa. É o alfa. Então, Exato. o alfa, ele vai fazer você desenvolver a sua paranormalidade, né? Então, é ali naquele momento em que você começa a desenvolver a clarevidência. Então, uma dica muito importante que me ajudou muito a ser alfa-terapeuta que eu sou hoje, a ter essa sensibilidade, né? Eu aprendi no curso com o professor Nagai. Na hora que eu vou dormir, eu começo a colocar, muitas vezes, assim, olha, eu estou fechando os olhos para dormir, aí eu começo. Eu preciso desenvolver o meu terceiro olho. Eu preciso de uma solução para esse problema. Porque se eu dormir pensando num problema, gente, nosso subconsciente é uma lâmpada do Aladim. Ele vai te programar para ter 2 problemas como você acordar. Então, você tem que dormir pensando em coisas boas. E aí, nesse estágio de alfa, é que você começa a desenvolver a sua paranormalidade. Né? Então, isso aconteceu muito comigo. E hoje, eu tinha muita dificuldade de saber dos meus sonhos. Eu não lembrava dos meus sonhos. E tinha dias que eu dormia e eu acordava, gente, parecia que eu tinha ido pra uma guerra. Eu falava, não, acho que eu até falava, gente, meu espírito essa noite acho que foi pra uma balada, dolorida, não é possível. Não, eu cansada. Não, eu acordava com aquela sensação de ressaca. Eu falei, nossa, sensação de que não ressaca. descansou. É não, isso não mesmo. Você não acorda assim? Eu acordo, meu Aí eu bem. falava, gente, eu acho que o meu espírito essa noite bebeu a noite inteira, foi pra uma Bebeu. balada. Tem que amarrar o espírito. eu Você acordei. não sai daqui. E eu falava, acordei de ressaca, É que horrível, não é possível, isso né? mesmo. Você dorme, você não descansa, mas por quê? Tudo isso você tem que iniciar um preparo na hora de dormir. Inclusive, pra gente desenvolver várias sensibilidades, nós temos que também ter uma alimentação saudável. Nós não podemos ingerir muitos produtos alcalinos, né? Tem algumas coisas que estão associadas também que você precisa ter esse cuidado para você desenvolver também a sua paranormalidade no estágio de alfa, para eu conseguir também, por exemplo, eu vou tratar um paciente. Então, eu evito, por exemplo, eu já não tomo refrigerante, então eu já evito muito coisas alcalinas, ácidas, né? Então, assim, hoje eu vou atender um paciente, por exemplo, eu já não como carne vermelha. Porque eu sei que a carne vermelha, ela vai me deixar menos sensitiva, digamos assim. Então, a alimentação é importante para que você também desenvolva, né, esse lado seu. E a alfa-terapia, ela ajuda muito nessa parte do sono, a você desenvolver esse lado, né? Porque hoje, quando eu vou dormir, eu já mentalizo tudo que eu quero, aí já mentalizo o meu desenvolvimento pessoal, a minha paranormalidade, para que eu consiga acordar melhor e um degrauzinho mais acima. E assim eu vou indo todos os dias. Ô Pri, e de que forma você, através da alfa-terapia, pode ajudar a pessoa a desenvolver mais a paranormalidade dela? Sessão que a pessoa faz? Como é que é? Sim, assim, eu indico, né? Eu passei por todo o processo, eu aprendi tudo isso com o professor Nagai no curso de alfa-terapia, tá? Então, assim, uma coisa é você achar que você tentar, mas eu aprendi diversas técnicas, foi no curso, né? Hoje, a dica que eu dou para as pessoas que querem se desenvolver ou que querem realmente trabalhar esse lado, coloca o celular para despertar 10 minutinhos antes. E aí, o que vai acontecer com você? Não esquece de botar para despertar no horário certo depois. Quando você acordar, você já vai estar no estágio de alfa. E aí, o que você fala para você mesmo? Eu vou fechar os olhos e vou dormir mais um pouco, porém eu quero lembrar do meu sonho mais importante. E aí, o que vai acontecer? Você vai lembrar, porque é normal a gente ter no mínimo 9 sonhos à noite. Só que a gente não lembra. De todos, mas por que você não... Eu não lembrava de sonho nenhum, meu, gente. Muita gente não lembra de nada. Não lembrava Aí as pessoas até pensam que não sonham. Que não sonham. E falam, eu não sonho, faz tempo que eu não sonho. Mas é porque ela não lembra, né? Ela não lembra, mas é normal, nós temos no mínimo 9 sonhos à noite, enquanto a gente dorme. Então, como que eu aprendi a começar a desenvolver isso? Eu já fui fazendo esse exercício. Quando eu aprendi no módulo básico, eu já comecei a fazer esse exercício. Eu não lembrava dos meus sonhos. Então, eu coloquei o celular para despertar 10 minutos antes do meu horário. Aí, eu cochilava de novo mais um pouquinho, porque eu já estava no estágio de alfa. E ali, ou eu projetava alguma coisa, ou eu pedia para lembrar do meu sonho mais importante. Porque aquilo dali iria me trazer uma clarividência. Iria já começar a desenvolver o meu lado.
E foi assim que fez o processo meu de iniciação, através desse lembrete no celular. Então, por exemplo, através do curso de alfa-terapia, as pessoas vão trabalhar o desenvolvimento dessas capacidades delas. É uma Sim. das maneiras. É uma das maneiras. Então, eu aprendi muita coisa com o professor Nagai, né? Eu falava, gente, como é que eu vou conseguir olhar para um paciente e saber? Porque a gente, quando toca no paciente... A gente sente. A gente sente. Mas eu falava assim, mas como é que eu vou olhar para uma pessoa e vou desenvolver isso? Do nada. Eu vou chegar... Mas eu aprendi no curso a ser... assim, mais sensitiva, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, a pessoa tá com uma cara de triste, né? Ou a pessoa tem um olhar triste, mas tudo bem, às vezes ela não teve um bom dia, às vezes brigou com alguém, e isso não significa que é algo a ser tratado, né? Às vezes ela não teve um bom dia. Uma questão momentânea. Não, isso é momentânea. Então eu falo, mas como é que eu vou olhar para a pessoa e eu vou saber, eu vou sentir o paciente, o problema, né? E foram tudo técnicas que eu fui aprendendo no curso. No toque da mão, no abraço, no cheiro. O cheiro, gente, para quem é alfa-terapeuta, é muito importante. Então eu já tinha o meu narizinho aqui bem congestionado por conta de rinite, porque eu já era hipersensível do nariz. E eu não sabia que isso já era um dom de ser terapeuta. A gente tem hipersensibilidade no nariz, que o pessoal chama de rinite, né? Tem. Rinite, sinusite, essas coisas, né? E aí, na alfa-terapia, quando eu comecei o curso, eu descobri que isso já era um dom para quem começa a desenvolver a paranormalidade, né? Então, a gente, por exemplo, com cheiro, nossa... Se eu chego assim num ambiente em que existe muito perfume, por exemplo, eu já não consigo ativar o meu lado sensitivo. Porque eu perco a sensibilidade no nariz. E isso tudo eu fui aprendendo no decorrer do curso. Porque algumas coisas a gente faz, mas a gente faz por osmose, né? A gente faz porque a gente é programado, é projetado para aquilo, faz porque o nosso subconsciente, os nossos pais não criou assim, já viu aquelas coisas, aquelas crenças de vó também, ai, não pode fazer isso, não pode deixar o chinelo virado, né? A gente já tinha umas coisas assim que vem de criação. Porém, quando eu comecei a fazer o curso, muita coisa começou a fazer sentido. Eu falava, nossa, mas eu já fazia isso. E eu não sabia que já era o meu lado terapêutico, que eu não sabia que era isso ainda aflorando. Hoje eu tenho essa visão, porque eu consegui estudar. E em relação à sua paranormalidade, por exemplo, o que você... Porque daí você foi fazer o curso e você viu, então isso aqui é paranormalidade. Aquilo ali não é. Porque exemplo. eu confundia muito, gente, a minha voz sabotadora. Aí as pessoas confundem muito aquele sabotadorzinho que tá dentro da gente com intuição. Eu falo, não, isso é minha intuição. Não, mas não era minha intuição, era minha voz sabotadora mesmo. Então a gente tem, por isso que eu falo que é muito importante você adquirir o conhecimento para você saber o que é certo e o que é errado. Então hoje, quando eu chego para atender um paciente, ou quando eu tô do lado de alguém, eu sinto uma angústia no peito. Eu sinto uma dor, aí eu pergunto pra mim mesma, essa dor é minha? Ou às vezes eu uso até o pêndulo. Isso é meu? Não, não é. É dele? É. Então eu sei que eu preciso tratar você. Mesmo que você não esteja fazendo uma sessão comigo, mas eu senti isso. E hoje eu tenho essa clarevidência, hoje eu desenvolvi essa paranormalidade dentro do curso, porque às vezes eu sinto a dor da pessoa. Aí eu falo, nossa, que dor de cabeça, do nada. Do nada vem uma dor de cabeça. É de alguém. Que você absorve que eu ou se conecta. Sim, ou eu me conecto com aquela pessoa. Né? Por exemplo, a minha mãe estava com dor de cabeça esses dias. Eu nem sabia que ela estava com dor de cabeça. E se você entrar num lugar público? Tipo um metrô? Aí a gente tem que aprender a se blindar. Porque aí você começa a ouvir todo mundo. Assim, existe, né, dentro do curso, né, a gente aprende também a se blindar. Porque você não pode sair, imagina, a gente vai ficar louca. Eu sair por aí ouvindo um monte de vozes, eu sair por aí sentindo a dor de todo mundo. Aí já olha assim, vê um coração que vai parar em breve. Então, eu não posso chegar pra você e falar assim, pô, vai me chamar de louca, né? Ó, amiga, teu coração vai no cardiologista. Vai no cardiologista, porque olha... Vamos te internar. Chama a Sandra polícia. fala.
fala. aí. A Sandra fala. Não, eu falo sim, eu falo. Quando eu vejo, eu falo, melhor assim fazer um exame. Isso, mas assim, quando é uma pessoa Mas que a você gente... não vai morrer, eu já aviso que não vai morrer. Então, mas quando é uma pessoa que você tem uma afinidade melhor, até vai, porque você conhece. Agora, quando é um Do nada, desconhecido, né? às vezes a gente não sabe a crença religiosa da pessoa. Isso é verdade. Às vezes, então, assim, tem alguns fatores que a gente não pode sair falando pra todo mundo o que tá sentindo, o que tá pensando, né? Senão imagina a bagunça que não vai virar o mundo. Vira. Pois é. Agora, gente, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui uma analgesia uma no analgesia. programa, tá? Isso. Então nós vamos ver o professor Nagai, daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente e vai fazer um processo na Priscila para a gente ver como que funciona. É um processo de alfa-terapia, hipnose, se bem que são muito parecidas, São muito né? parecidos, assim, a alfa-terapia, ela utiliza, não é o modo certo de falar que é uma hipnose, não é uma hipnose, porque a pessoa está acordada falando com a gente, ela que conduz a sessão, né? tá consciente, ela lembra de tudo, né? Eu falo que a única técnica que a gente fala que é muito parecida com a hipnose é que ela vai permanecer com os olhos fechados. Sim. Então, ela permanece durante a sessão com os olhos fechados, mas a alfa-terapia ela não é uma hipnose, tá, gente? Mas é o estágio de alfa e você permanece com os olhos fechados, consciente, falando com a gente e sentindo tudo ali que você precisa sentir. Você, quando toca o paciente, sabe, você ouve também ele falando? Mesmo ele tendo, você ouve as queixas, você toca, você sente que ele tem uma dor. Você ouve mais coisas dele? Não. Ainda não, né? Ainda não tô nesse nível, tá? Eu me formei, gente, assim, Mas cada um tem também a sua, deixa eu te né? falar, porque tudo isso acho que vai aflorando. vai. Cada vez mais você vai ficar sensível. Sim, Isso que ó, eu vejo. pra vocês entenderem, eu falo que tudo depende do nosso empenho. Eu, Priscila, né, eu tenho 5 faculdades e eu não era feliz no que eu fazia. Eu imagino. E aí eu era formada em administração de empresas, comunicação empresarial, marketing, logística e fiz 3 anos de direito. E ainda tenho 2 idiomas fluentes. E eu ainda tinha aquele vazio dentro de mim muito grande que me levava a ativava vários gatilhos em mim. Então, por exemplo, para eu ficar feliz, eu tinha que comprar. Então eu tinha que gastar tudo. Por mais que eu ganhasse. Isso é uma fase. Muita gente assim, passa por isso. Ou eu tinha aquela compulsão alimentar, eu tinha que comer. Trabalhava só para comprar comida, roupa, sabe? Porque era o que preenchia o meu vazio dentro de mim. E quando foi em novembro do ano passado, eu conheci o professor Nagai. Eu falei, eu vou fazer uma sessão com ele porque eu estava precisando. Eu queria saber a minha missão de vida, porque parecia que tudo que eu fazia não dava certo, eu não prosperava, sabe assim? E eu fui justamente buscar minha missão de vida. E quando eu cheguei lá, no curso do professor Nagai, eu vi todo o meu percurso que eu ia ter. E eu assim, ele me conduziu na época até o útero da minha mãe, para eu entender o porquê da minha missão de vida. E ali tipo uma regressão. Ele fez comigo. Ele me levou para eu entender a minha missão de vida onde estava, para você começar a visualizar o que eu estou querendo dizer. Eu fui até o útero da minha, eu fechei os olhos. Ele me conduziu no estágio de alfa, né? E eu fechei meus olhos. Aí ele falou assim, ele apertou, eu comecei a sentir, sabe, muita vontade de chorar. Aí ele falou, onde você tá? Eu falei, ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, eu tô com medo. E eu tremia de medo. Aí ele falou, mas onde você tá? Eu falei, não sei, tá tudo escuro. Mas eu achei que tava tudo escuro porque eu tava com o olho fechado, né? Tô com o olho fechado, o olho vai estar escuro, gente. Mas aí ele falou assim, você tá no útero da sua mãe. Ele, com toda a expertise dele, ele viu que eu fui, tipo, me encolhendo. E fiquei quase num formatinho de feto. E eu tava no útero da minha mãe. E aí... Ele falou, você tá no útero da sua mãe. Aí eu olhei assim, com o olho fechado, né? Eu tentando enxergar minha mãe. E eu vi minha mãe desesperada. E eu falava assim pra ele, eu não posso fazer isso com ela. Eu não posso fazer isso com ela. Aí ele, por quê? Ela é muito nova. Minha mãe engravidou de mim muito nova. Ela tentou aborto? Não, minha mãe não tentou aborto. Porém, ela era muito nova. Muito nova. Sim, ela não estava preparada para ser mãe, porque ela era muito nova. A minha mãe engravidou, acho que eu devia ter uns 15 anos. Nossa. Hoje eu tenho 40. Então, eu e minha mãe, a gente parece irmã. E aí ele falou assim, mas dentre bilhões de seres, por que você conseguiu chegar lá? E por que você escolheu ela para ser sua mãe? Eu falei, porque eu preciso fazer ela se sentir forte e corajosa. E é ali que eu descobri minha missão de vida, que era fazer as pessoas se sentirem forte e corajosa. E foi ali que eu entendi que parece que eu fui juntando as peças do quebra-cabeça. Eu falei, gente,
eu preciso ser terapeuta porque eu sempre dei conselho para as pessoas, eu sempre falei isso, eu sempre fiz aquilo, todo mundo me quer por perto, se não for numa festa, eu não tiver, não tem graça, aquela pessoa, sabe? Porque eu sempre fiz as pessoas que estão ao meu redor se sentirem fortes e corajosas. Isso é legal. E é ali que eu descobri a minha paranormalidade. Porque eu já fazia um monte de vezes isso e não sabia, né? E onde eu descobri a minha missão de vida foi em novembro do ano passado, no finzinho de novembro, na minha primeira sessão com o professor Nagai. Então eu digo que para meses eu estar no estágio que eu estou hoje, eu falo que é maravilhoso. Ele me concedeu esse título, né? Então eu sou hoje, quando eu olhei para ele, no primeiro dia que eu conheci ele, eu falei assim, eu quero ser a Nagaia. Eu falei e a gente brinca e chama ela olha, de vai ver Nagaia que você já morou no Japão, hein? Já fiz esse processo também, eu já sei de tudo. Já foi uma japonesinha. Não, já tô sabendo de tudo, porque eu já fiz uma regressão, já sei da minha origem, já sei porquê da minha ancestralidade, porquê que eu me identifiquei com essa área, eu já sei de tudo, minha filha. Você tem noção de como já chegou a minha evolução. E ali, naquele momento, eu falei, é isso, eu vou ser terapeuta. E eu olhei pro Nagai e eu falei assim, eu quero ser uma Nagaia. Aí ele ficou assustado, né? E às vezes quando eu falo que sou a Nagai, o povo até fala, não, é a esposa do Nagai. Não, é porque ela é realmente, ela vai levar o meu legado, ela vai continuar, dar continuidade ao meu trabalho. E eu falo hoje com muito orgulho que eu sou a discípula do Nagai. Ele fala que eu sou a aluna número 1 dele, porque de novembro, nós estamos em 1º de abril. Gente, em pouco tempo, eu chegar onde eu cheguei, eu desenvolver tudo que eu desenvolvi, eu larguei a minha carreira, a minha profissão, mergulhei de cabeça, mergulhei de cabeça. Mas quando a gente encontra, né, nosso propósito e tudo mais, a gente não tem medo, não, né? Eu fui. Minha mãe falava, você é louca. Priscila, pelo amor de Deus, como é que você vai... O que vai... Mãe... É um chamado, né? É um chamado. Eu entendi que a minha missão de vida era ajudar as pessoas. Era fazer com que as pessoas, sabe, entendessem o que estava acontecendo com elas de fato. Era fazer as pessoas se sentirem fortes e corajosas para enfrentarem os problemas da vida delas. E agora vai dar tudo certo. E agora? Minha Você sabe que eu passei por um processo desse também. Sério? Eu tive que largar tudo que eu fazia para seguir nessa missão. E minha mãe também falou que eu era louca. Não é? Mas eu tô aqui há mais de 26 anos já. Tá vendo? E ela tava certa. Ela tava certa. É louca, né, Dudu? Gente, e assim, e o que aconteceu na minha vida, pelo tanto de tão pouco tempo que eu tive de contato com a alfaterapia, eu ainda sei que eu tenho muitas coisas a aprender. O professor Nagai, você não tem noção. Ó, eu ainda até falo pra ele, professor, quando eu fico do lado dele, né, às terças-feiras, principalmente que eu passo tarde com ele, quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa que eu fico muito tempo com ele fica até só. Por de tanto que eu sugo ele. Então, o que vai até não, ele fica só. Quando ele vai embora, sabe? Porque o que eu posso absorver de conhecimento dele, você tá certa, é isso mesmo. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou chegar ainda nessa fase. Vai. De eu tocar na pessoa e ouvir ela. Então, você vai, inclusive, você vai pegar a foto dela antes de você atender, né? Isso. Alguns clientes... ou o nome dela, com a data que Sim. você vai ver ou vai sentir algo dela. Alguns clientes, assim, alguns pacientes, até muitos me chamam pelo WhatsApp, né? Começa o contato pelo WhatsApp. Então, hoje, olhando a foto do paciente, eu já consigo. Olha lá, viu? Através do olhar, né? Então, assim, eu já consigo sentir um pouco, eu já tenho esse lado, já. Né? A parte da escrita também, quando a pessoa termina de escrever, já tá toda a energia dela através ali. da voz. Da voz. Então, assim, essa parte eu já estou bem desenvolvida. Então, mas eu tenho certeza que em breve eu chegarei nesse nível. Vai chegar assim, porque vai aumentando. Vai aumentando, a gente vai se desenvolvendo cada dia mais, né? E é para isso que eu vim aqui. A minha missão de vida é essa. É me desenvolver cada vez mais e ajudar o máximo de número de pessoas possíveis. Claro. Espalhando a alfaterapia pelo mundo. Porque agora eu falei que eu quero ser internacional. Ótimo. Agora, galera, você que está aqui com a gente pode participar mandando sua pergunta também, tá? Teremos atendimentos espirituais, mediúnicos, né? Para você que fica na expectativa de receber uma resposta, que aqui a gente sempre faz análises de foto com a Sandra Souza. Por isso que ela tá falando de foto, então. Ela faz com a clarividência dela, né? O pessoal manda a foto no WhatsApp 11 96271 0106. Sem óculos. Sem óculos, nome completo, data de nascimento, né? Uma pergunta. Pode ter uma pergunta também, se quiser. Ou se não, ela só fala sobre você, sobre a sua personalidade.
mas a gente vai dando prioridade para a galera que apoia o nosso canal pelo Superchat, tá? Então, ao fazer isso, você printa e manda pra gente nesse WhatsApp também o seu Superchat, tá? Com a sua foto, nome, data de nascimento, que a gente vai priorizando. Mas a gente sorteia alguns também. A Sandra derruba a nossa mesa. Mas a gente sorteia alguns, tá? E eu também estou com as runas para te responder e você pode mandar aqui o Superchat pelo próprio chat aqui do YouTube com a sua pergunta, nome e data de nascimento. Quer perguntar para a Pri algo sobre a alfa-terapia? Pode também fazer a sua perguntinha aqui que a gente passa para ela, tá? Vamos ver quem está aqui conosco. Vinícius Prado, super bacana, um aprendizado enorme para que através dessa terapia possamos nos libertar das nossas crenças limitantes. Exatamente, muito bem. Eliana Germano com a gente. Ai, minha mãe, um beijo. Boa noite, mãe. Leandro França Meu também namorado. com a gente. Boa noite, família em família peso, toda, né? prestigiando. Tá vendo? São os meus apoiadores. Carlos Eduardo. Boa noite, Priscila. Meus parabéns pelo seu trabalho e dedicação com as pessoas. Gente, beijo, Carlos. Venha dar palestra em Pernambuco. Já tô indo, meu Estamos te bem. esperando. NTV Canal. Edu, boa noite. Semana passada, a Sandra Suzy disse que eu precisava de uma limpeza. Isso tem tirado o meu sono, porque não tenho ninguém que possa fazer isso. Pode ser um banho de ervas para limpar? Pode. Pode. Eu acho que eu lembro dele. Eu falei que ele estava amarrado, não é? Eu acho que Porque sim. eu acho que eu vi em cima da cabeça dele uma corda, assim, fazendo trança, amarrando ele. Ele pode, sim, fazer um banho, talvez com manjericão, alecrim, mas eu gosto muito do banho de manjericão, alecrim, para trazer mais alegria, hibisco e anis estrelado. Tudo junto. Porque eu sei que ele está precisando de mudar coisas, não é? E ter mais sorte. E brilhar na vida. Então, faça esse banho, qualquer coisa você fala aqui com a gente. Ou me escreva, tá bom? Ok, boa sorte, querido. Faça quantas vezes? Olha, uma vez por semana, pelo menos agora, uma vez por semana. Por um mês você faz toda semana. Depois você fala como é que você está se sentindo. Ótimo. Romildo tá com a gente, bem-vindo. Jussara Corrêa, Mônica Corrêa também. Beijo, meninas. Iracema de Oliveira Borges Alves, boa noite, minha amiga. Leandro França, melhor terapeuta do universo. Adenir mandando pergunta, podem mandar e podem mandar as fotos também para a Sandra Suzy analisar, tá? Agora, Pri, você falou que num determinado momento você achava que era a sua intuição e era o seu sabotador interno. Esse é um desafio que as pessoas têm, né? Como distinguir se é intuição ou sabotador? Isso é uma coisa muito complicada, né? Eu costumo dizer que naquele momento em que vem aquela voz sabotadora, depende do que você vai fazer. Tipo, eu vou pra academia. Aí, não vai hoje não, vai acontecer alguma coisa com você lá. Mas é o seu cansaço físico que tá batendo, falando pra você não ir na academia. Sua preguiça, entendeu? Então, você tem que analisar o cenário. Em que momento essa voz está vindo falar com você? Ela está fazendo com que você deixe de fazer algo ou ela está falando para você? Porque às vezes esse sabotador nosso, ele só quer que você não faça o que tem que ser feito, o que é o correto. Então, se realmente você ouve aquela voz e ela te traz paz, é o correto a ser feito. Se ela não te traz paz, poxa, mas eu preciso ir para a academia porque o meu corpo tá necessitando. Então, ela não te trouxe paz. Ela já te trouxe um incômodo. Então, não é um sabotador. Então, deixe que você sinta paz. Quando você ouça algo, é a sua intuição. Caso contrário, não é. E aí a experiência, né, o passar do tempo vai também facilitando, né, a gente você vai desenvolvendo isso também. Porque hoje eu pergunto para mim mesma, né? Às vezes eu falo, nossa, eu tô conversando comigo sozinha, né? É engraçado você conversar, né, com você sozinha, a né? gente fala sozinho. A gente fala sozinha, eu me pego falando sozinha, né? Todo mundo fala um pouquinho. Eu me pego falando sozinha, mas hoje eu sei o que eu tô realmente ouvindo minha intuição. Mas antigamente não, eu não queria fazer alguma coisa, eu queria dar uma desculpa porque eu não queria fazer uma coisa, falava, não, minha intuição tá mandando eu não ir, né? Tá mandando eu não fazer.
Mas não era eu não querendo fazer mesmo, né? Então eu falo que essa é a voz sabotadora, gente. É fácil de identificar. Agora, Pri, você mencionou que às vezes, né, pode acontecer quando a pessoa desenvolve a paranormalidade, a gente sabe que sim, né? De absorver a energia do outro, né? Porque para eu saber o que o outro tá passando, às vezes eu preciso me conectar com o outro, não tem jeito, né? Sim. Como que a gente faz depois, ou para se liberar dessa energia, ou quando a gente no dia a dia não quer absorver nada, porque você está no metrô, você está na rua, como é que a gente você está faz? no show e você não quer. Qual que é a recomendação? Eu, Priscila, né, quando eu comecei, falei, gente, e agora, né? Como que eu vou fazer? Porque eu ficava assim, principalmente quando eu fazia uma sessão com o paciente, né? E eu ficava com tudo aquilo dele. Às vezes a pessoa ficava com aquela abrição de boca, eu ficava com sono, eu ficava com aquela dor, com aquele incômodo, com aquela dor no peito. Então eu aprendi a fazer o quê? A me limpar. Então, hoje, quando eu atendo um paciente, se eu tô próximo da minha casa, eu já vou até na minha casa e tomo um banho. Agora, se eu não tô em casa, eu vou lá no banheiro, minha mãozinha, ó, me limpo aqui, porque essa energia não é minha. Aqui. Então, a água corrente é o que me limpa. Então, eu vou lá, lavo minha mão, Molha aí os com a mão molhada mesmo, eu passo na cabeça, passo no braço, porque essa energia não é minha, né? Exatamente. E aí, por exemplo, eu vou andar no metrô, Edu, uma coisa que é normal, todo mundo tem em casa, gente, minha mãe até fala, ai, Priscila, você e suas urucubacas, suas manias doidas, né? Eu coloco um esparadrapo no umbigo. Eu também. Ou fixo Tá vendo? Você também? E funciona. Isso quando eu não desenho um pentagrama. Aí, ó, ela ainda é mais criativa que eu. Eu só boto com uma um caneta esparadrapo. vermelha, tá? Eu só boto coisa um de bruxa. esparadrapo, gente. Cara dele. Então, assim, e existe alguns movimentos que a gente faz, né? Pra você se blindar das energias. Porque senão a gente acaba virando uma esponja. Porque você atende pessoalmente. Eu atendo pessoalmente e online. E online, né? Mas pessoalmente, quando você tá ali com a pessoa, você já sente, você se conecta muito com a pessoa. Você pega a energia dela, acho que faz parte do processo quando a gente faz a varredura no cliente. Então, tudo isso você se conecta tanto que tem vezes que eu até choro na sessão. Eu choro na sessão junto com o paciente. Quando eu vou fazer o abraço terapia, né, representando ali na constelação familiar a mãe, o pai. Então, eu sinto realmente que... Tem pessoas que falam que quando eu tô fazendo ali aquele processo de ressignificação, de reconciliação, quando é um trauma de família, eu abraço a pessoa e ela fala, não era a sua voz falando comigo. Porque tem aquele momento do perdão, né? E ela fala, Priscila, eu sei que era você que estava me abraçando, mas eu senti o cheiro da minha mãe e não era a sua voz que estava falando comigo. Eu falei, gente, eu fiquei tão boa assim. Eu fico até eu falo, nossa! Ela falou, e é verdade. Então, assim, tudo isso, a gente fica com a gente, Fica. né? Esse sentimento que a pessoa teve naquele momento fica com. Então, a gente vai lá, se limpa e pronto. Muito bom. Já já vamos começar aqui a falar sobre as fotos de vocês, viu? Vocês estão mandando aqui, passando as suas, mandando perguntas, já já vamos falar. Agora, Pri, como que a sessão de alfa-terapia funciona? Para as pessoas terem uma ideia, porque como você falou, dá para fazer também à distância, né? Não precisa estar presencial. Sim, eu faço um teste online com a pessoa, né? Até esses dias eu vi uma mulher do Japão. Então eu faço um teste online pelo celular, até uma chamada de vídeo, e ela fica com o celular posicionado de uma forma em que eu consiga visualizar ela, né? E eu faço esse teste para saber se ela consegue entrar em alfa sozinha. Então, eu faço a inserção para ver se ela entra no estágio de alfa. Quando eu vejo que ela está no estágio de alfa, eu passo para a segunda etapa do teste para resgatar alguma memória feliz dela, para ver que... Então, aí sim, ela está apta a fazer uma sessão online. Aí a gente faz um agendamento online, porque eu sei que ela vai estar qualificada para isso. Então, se a pessoa não consegue entrar em alfa, aí eu até passo um exercício de relaxamento, faz esse exercício aí uns 7 dias, depois você me liga de novo, a gente faz novamente um teste, porque às vezes a pessoa fica muito nervosa, muito ansiosa, ela não consegue entrar no estágio de alfa online. Né? E aí ela fica ali, às vezes dependendo do trauma, eu peço para até ficar uma pessoa do lado, né? Porque a gente não sabe a emoção que vai vir, né? Mas para não acontecer. Exatamente. Né? Mas assim, como a pessoa ela tá ali consciente,
Se eu perceber qualquer coisa, qualquer tipo de problema que dificulte a sessão, eu tiro ela do estágio de alfa, mas sempre numa conexão com Wi-Fi no celular. Né? E de uma forma que ela posicione assim que eu esteja vendo ela, a expressão dela, acompanhando todo o movimento do corpo dela, né? Dos ombros, das mãos, para a gente ter o controle da sessão online. E todo mundo pode participar desse teste, então, que é um teste gratuito. É um teste gratuito, pode me chamar no WhatsApp, a gente agenda. Até quem tiver curiosidade, gente, de saber o que é o estágio de alfa, pode me chamar também. É um teste gratuito, online, eu conduzo vocês, a gente faz um agendamento e eu conduzo vocês a esse estágio que é tão gostoso. Ai, eu adoro, gente, estágio de alfa. Então, gente, eu vou pedir para a produção já colocar o WhatsApp da Priscila, eu vou pedir para ela falar aqui agora e deixar também no chat para quem quiser mandar uma mensagem, você que está assistindo agora, falando que você quer experienciar essa técnica, quer viver essa experiência de entrar em alfa. E aproveite que é gratuito, tá? Você vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui. Você passa aí, Pri, pessoal. É 011 97734 8083. Vamos repetir para você. 11 97734 8083. Vocês podem me chamar também no Instagram, @trilogia de cura. @trilogia de cura. Me manda uma mensagem no direct também. Perfeito. Quando vocês vão mandando mensagem e lá seguindo a Pri, eu vou passar uma foto para Sandra Suzy. A foto é do Ademir Gibran Araújo de Souza. Ele nasceu em 27 de outubro de 89, não mandou nenhuma pergunta específica, quer que ela fale um pouquinho da energia dele. Vamos ver, querido. Teimoso, mandão, né? Extremamente preocupado com a parte financeira da sua vida, acho que é isso que você está hoje preocupado, mas você é uma pessoa criativa. Eu vejo criatividade em você. Você precisa acreditar mais em si mesmo. Eu vejo insegurança, entendeu? Insegurança. Às vezes você vai pelo caminho e chega ali e você quer parar. Não é para parar, é para seguir. E eu vejo ele trabalhando com alguma coisa, números, administração. Eu vejo você muito com coisa de cálculo, números, entendeu? Enfim, eu digo que você vai conseguir essa estabilidade, mas vai ter que ter calma, manter a sua calma, tá? E foco, tem que ter foco. Boa. Tá bom? Eu acho que a Sandra foi cirúrgica, porque ele mandou uma pergunta para as runas, que eu vou responder também daqui a pouquinho, querendo saber sobre o novo empreendimento dele e tudo mais. Tá vendo? Então, Amor, já eu a gente sou responde. cirúrgica. Já Às respondemos, viu? Ó, É o empreendimento, então. Ele tá preocupado com essa grana, hein? Mas vai entrar. a Sandra Elizabeth de Lima Rino é do dia 30 de maio de 70, de Recife. Mandou a foto dela também. Vamos ver, Vamos Sandra. ver. Não mandou pergunta? Não mandou pergunta, só para você falar dela, é só xará. Sandra Minha também. xará, empreendedora, tem um lado todo empreendedor. Se não tem um negócio, deveria pensar a respeito, tá? É extremamente carismática, mas ansiosa. Muito ansiosa, né, filha? Tem que, controlar essa ansiedade, tá? Pode ser os hormônios também. Menopausa, os hormônios, você tem que dar uma olhadinha nisso daí, tá? Que eu vejo você ansiosa. Mas assim, conquistando coisas que você está querendo para esse momento. Mais felicidade, entendeu? E pode ser até um relacionamento. É que estão me falando, eu estou falando para você. Enfim, vai em frente com as suas ideias e com os seus desejos. Vai concretizar, sim. Aí Tá algo boa. que você está querendo muito. Muito Ela bom. perguntou também, não. Não perguntou nada, não. Ah. Só mandou a foto para você falar. Beijo, Sandra. Já vou te apresentar uma técnica que a Sandra faz, que a gente vai te convidar a fazer. Você já ouviu falar da dactilodiagnose? Não. Já eu vou fazer com É você. uma técnica que ela pede para você abrir a mão e fechar, ela vai falando de você. Ai, que legal. Eu quero testar. Vamos ver. Ó, Wilson Ferreira Rosa é do dia 3 de setembro de 96. Gostaria que a Sandra falasse sobre minha missão espiritual e o que mais ela sentir que deva falar. Enquanto eu mostro a foto dele para Sandra,
a alfa-terapia pode ajudar, do mesmo jeito que te ajudou, pode ajudar as pessoas a descobrir qual é a missão delas, né, de vida. Sim, ajuda a descobrir a missão de vida, porque às vezes você não se encontrou, não está feliz com o que faz e você não sabe por quê. Então, às vezes foi algum trauma na sua infância, ou às vezes foi algo que te bloqueou, sabe? Por exemplo, o pai gritou com a criança, não faz isso. Aí a mãe vai lá e grita também, olha, você não viu o que seu pai disse? O que eu fiz aqui? Isso automaticamente já bloqueia a criança a crescer com um trauma. Eu não posso fazer o que minha mãe e meu pai não mandam. Então, ela já vai escolher uma profissão, por exemplo, que o pai e a mãe mandou. Entende? Então, a alfa-terapia, ela vai te conduzir a esse estágio para, nesse momento, você começar a entender que ali foi o início do diagnóstico, para que você depois tenha um poder de escolha na sua vida. Você possa fazer o que realmente você quer, de acordo com a sua missão de vida. Ótimo. Boa. Ele quer saber a missão de vida, espiritualidade, né? Sobre a espiritualidade dele. Ele falou a missão dele. Você é meio teimoso, viu? Tô vendo aqui você teimoso, você, sabe, às vezes dando murro em ponta de faca, precisa cuidar muito da sua mediunidade. Você tem aí um mentor do seu lado que eu tô vendo, precisa cuidar dessa mediunidade. Você pode ir para qualquer lugar, eu não vou falar, vai na Umbanda, vai no Candomblé. Você tem que ir onde você se sente bem. Mas você tem, sim, mediunidade forte e precisa cuidar disso. É um cara intuitivo, mas é turrão, teimoso. Tem uma senhora aqui do seu lado também. Parece que é a sua mãe. Eu tô vendo uma senhora, tem cara de mãe. Talvez está precisando aí mais carinho, mais atenção com essa pessoa. Depois você fala pra gente se é ou não. Você tem uma vida linda no futuro, mas vai depender de você, das suas escolhas, tá? Cuidado com pessoas que te cercam também. Nem todo mundo é tão bom quanto você pensa, querido. Ok, dado o recado. Pessoal, já vamos fazer uma analgesia. É isso, Pri? Analgesia. E quem vai fazer? O professor Nagai vai me anestesiar, vai enfiar uma agulha na minha mão. E vai fazer com a Nagaia. Eu vai fazer com a Nagaia, gente. Hoje tá Vamos aqui, ver. Então, vamos responder o Ademir pelas runas. Queria perguntar ao Edu como vai ser o meu ano no novo empreendimento iniciado. Então, como que vai ser, que as coisas vão fluir nesse empreendimento? É o Ademir Gilbran Araújo de Souza. Pensa no seu empreendimento, Ademir, do dia 27/10/89. Vamos ver. Aldemir, alguma coisa vai precisar ser ressignificada nesse novo empreendimento. No formato que você está fazendo, não vai dar certo, tá? Mas vai ser importante que isso aconteça, porque você vai conseguir fazer um ajuste. E a partir desse ajuste, dessa mudança, as coisas vão acontecer. A runa Hagalaz, que é a runa do gelo e da destruição, ela mostra que alguma coisa vai precisar ser finalizada, modificada. Depois a gente tem Perte ou Perdro, a runa que fala de abertura. E aí sim, de prosperidade e de você entrando no caminho certo. Aí as coisas vão acontecer, tá? Então vai ser necessário algum ajuste e depois disso boas perspectivas. Mas eu tô vendo que você vai demorar um pouquinho para você conseguir perceber o que é isso. Ainda leva alguns meses, tá? Aí para os meses finais do ano você vai sentir que entrou no ritmo certo, tá bom? Abraço, querido, boa sorte, mas vai prosperar, tá? Só que vai ter que passar por esse processo. Bom, vamos seguindo aqui, já na analgesia. Antes, vamos fazer? Vocês querem com qual mão? Mão, direita ou esquerda? Então, deixa eu ver a outra. Você põe o cotovelo assim, e você fecha e abre a mão algumas vezes para eu poder ver. Às vezes é um pouco impulsiva ainda, né? Tem muita liderança, tem que cuidar muito do plexo solar. Eu vejo você com uma tendência a ter problemas no estômago, nessa área, vesícula, enfim. Fecha de novo. É nervosa às vezes. Mais água, precisa tomar um pouquinho mais de água. É uma pessoa extremamente intuitiva, assim, né? De muita intuição. Mas, assim, a mão mostra que você já está fazendo algo que você gosta, porém está faltando mais.
A mão mostra que você ainda vai realmente fazer mais coisas ou estudar muito mais para poder prosseguir, porque você ainda não chegou ao alto da montanha, você está chegando. Mas esse é o caminho, entendeu? Você escreve muito, é? Eu escrevo. Você vai escrever também, né? Vou. Talvez Tô no meu livros, projeto agora já comecei. tem livros ali que eu tô vendo para o futuro Já na sua vida. Já escrevi meu livro. É esse daí, abre. Entendeu? E vai usar mais da sua liderança também. Olha. Que no momento você não tá usando tudo que poderia, mas vai chegar lá onde você quer. Ai, Gostou? que bom, gente. E aí, realmente, eu já vou começar agora um novo curso. Tem um livro aí, Tem um livro, a Nagai me chamou, inclusive, para fazer a participação no livro dele, né? E já comecei a escrever a história da minha vida. Viu? Que bom. Já tava nos planos isso. Já tava nos planos, né? Só se confirmou. Mas você vai fazer mais cursos ainda, mas você vai estudar muito mais coisas. Sim, não, é que nem eu falei, a alfa-terapia engloba 24 técnicas, né? Eu fiz com o professor Nagai só 8 cursos. Na verdade, eu fiz o módulo 1 2 vezes, o 2 2 vezes, e cada vez que eu fiz o curso com ele, eu tive uma nova experiência, aprendi algo novo. Fiz o avançado, fiz a radioestesia e fiz a aurículo. Tudo isso com o professor Nagai. Então, eu ainda tenho mais outros cursos a fazer com ele Tem que ainda. fazer mesmo. Pra eu começar a ficar bem. Eu falo, pra eu ser a Nagaia. Então, estas são técnicas que são complementares e que ajudam alfa-terapia. nos tratamentos. Sim, alguns pacientes, por exemplo, eu uso técnicas para potencializar o efeito. Então, a pessoa, quando ela é muito ansiosa, o que eu faço? Eu pego já na aurículo o ponto da ansiedade na orelha, para potencializar ali. A pessoa tá. Ou então, eu fortaleço os órgãos dela, pego o fígado, o pontinho do Xemen. Então, assim, eu já quando termina a sessão, automaticamente, para potencializar aquilo, eu já faço a aurículo. Ótimo. Pessoal, a gente vai posicionar aqui o professor Nagai para ele poder fazer essa analgesia. Vamos ver como vai ser isso. E enquanto isso, eu vou deixar vocês com um recadinho. Já que estamos falando sobre paranormalidade, você conhece essa obra? Dá uma olhadinha aí. Olá, eu sou Edu Scarfon, paranormal e bruxo, e quero te convidar a conhecer a minha mais nova obra, Segredos da Paranormalidade. O passo a passo para você desenvolver os seus dons paranormais, publicado pela editora Madras. Nesse livro, você vai entender como funcionam os dons psíquicos, habilidades que todos nós possuímos, mas que poucos têm consciência disso. Nós vamos falar sobre clarividência, clareaudiência, clareolfação, desdobramento, telepatia, dentre outras habilidades que você vai poder desenvolver através de exercícios e dicas especiais que eu estou trazendo no livro. Sem contar que tem um capítulo totalmente dedicado à parte de magia psíquica. E também estamos falando sobre o espelho negro, como que você pode utilizá-lo. Quer entender mais sobre paranormalidade, como você pode desenvolvê-la, quais são também cristais, ervas que podem te ajudar nesse sentido? Adquira agora mesmo. A obra Segredos da Paranormalidade está à sua disposição, você pode adquiri-la no site da Astral TV com entrega para todo o Brasil. www.astraltv.com.br. Vamos desenvolver o nosso sexto sentido. Só um minutinho. Olá, eu sou... Então, dada a recomendação aí do livro Segredos da Paranormalidade, o passo a passo para você desenvolver sua paranormalidade. Quem adquirir pelo site da Astral TV recebe com uma mensagem bem legal, autografado e um marcador de páginas lindíssimo. Professor Nagai já está aqui com a gente. Bem-vindo, professor. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, viu? Parabéns, hein? Obrigada. Tudo bom, professor? Nagai vai ser uma Nagaia. e Nagaia, exatamente. Isso. Professor, o que é analgesia? A analgesia é uma técnica de anestesia. O que é isso? A pessoa que vai... tem pessoa que não pode receber o anestésico, por exemplo, o dentista, né? Tem cliente que tem hipertensão e não pode receber o anestésico para tratamento odontológico. Então, você faz a analgesia através da alfa-terapia ou através da hipnose. Aqui eu vou fazer um relaxamento nela
Em questão de minuto, ela vai relaxar em 1 minuto e eu vou trazer a analgesia aqui. Essa região vai ficar completamente dormente. 100% anestesiado com o poder da mente. Por isso chama analgesia. Tá bom? Vamos lá então, Tudo vamos bem? observar, fica à Tudo vontade. bem? Então, tá, pode ficar bem à vontade. Tá tudo bem aqui? Sim. Fecha os olhos, relaxa a testa, a face. Essa técnica leva 50 segundos. Imagina as pálpebras pesadas e colado. Determine que já está colado. 100% colado, imagine você tentando abri-las e elas já estão coladas. E determine 100% colado. Agora você vai fazendo força. E quanto mais tenta abrir, mais coladas vão ficando. E o sono vai chegando, sono profundo, ouvindo a minha voz. Ouvindo a minha voz, continue em alfa profundo e solta todo o seu corpo. Então ela está em alfa profundo. Isso, alfa profundo. Alfa profundo, a pessoa não consegue abrir os olhos. Não abrindo os olhos, ela já está na frequência alfa, eu já estou dando ordem para o subconsciente. Uma vez que você tenta abrir os olhos conscientemente não conseguindo, isso foi testado com o médico, neurologista, com eletroencefalograma. O cliente não tem, tentando abrir os olhos, não conseguindo, o subconsciente já está interagindo. Então eu vou pedir para ela, imaginar que aqui, onde eu estou fazendo, toque está totalmente dormente, como se fosse um pincel fazendo uma anestesia. Então eu vou contar de 5 a 1, vai ficar 100% dormente. 5, 4, 3, 2, 1, completamente dormente. Está ouvindo minha voz, mas não está doendo, percebeu? Totalmente dormente, percebeu? Então, só que agora nós vamos fazer Um teste. o teste. Ela está consciente, mas está relaxada. Relaxada, mas está completamente anestesiada. Então, aqui eu faço um movimento aqui assim. Ó. Tá vendo assim? Isso, deixa assim. Vai fazer um zoom, né? Tá completamente dormente, anestesiado. Eu vou colocar mais uma ainda. Mais uma? Opa. Dou curso para dentista. Dou curso para odontólogo e dou curso para médico que fazem cirurgia. Sabe cirurgia? Isso. Então vamos lá. Aí. Agora eu vou... Eu já tenho agonia só de ver. Eu também. Eu vou acordar ela e a mão vai continuar dormente. E ela vai ficar, vai falar a experiência dela e continua dormente. Vai continuar dormente, totalmente dormente aqui. Então eu vou falar que essa mão vai continuar dormente. Conto de 1 a 5, ela vai abrir os olhos e vai continuar dormente aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Abrindo os olhos, abrindo os olhos. Olha, tá vendo? Tudo Você bem, nem sentiu, Pri? né? Não. Não sentiu nem a picada. Se você estivesse vendo ele fazendo, você ia sentir agonia? Eu De ver? ia. Mas Então, agora você vê que Eu não só de sentiu ver já nada. me dá agonia. Não. eu também. Então, mas Olha. ó, na próxima eu vou fazer nos seus olhos. De jeito nenhum. Não. Não, porque eu tenho que apresentar, eu tenho que fazer no ficar seu acordado. gogó. Piorou. 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 E Mas ó, o pessoal tá falando aqui também, ó, o Romildo, nossa, nem quero ver, que agonia. A Eliana, ai meu Deus. Mas olha o poder da alfa-terapia. Você faz o processo de analgesia, tá? É ótimo para cirurgia, microcirurgia, né? Às vezes uma cirurgia pequena pode ser feita. E muitos dentistas vêm me procurar para aprender essa técnica, né? Porque, por exemplo, um tratamento de canal muitas vezes não pode receber o anestésico convencional, então usa analgesia com alfa-terapia. Agora, um recadinho pro pessoal que tá ouvindo pelo rádio, porque o nosso podcast, né, Sandra, tá também no rádio. Tá no rádio, eles não estão vendo, né? Vocês não estão vendo, mas assim, o que o professor fez aqui, Sandra? Olha, ele fez uma hipnose, vamos dizer, ele hipnotizou, né? Ela ficou dormente e depois ele fez uma hipnose direta, que ele fez adormecer a mão dela, O dorso da mão. o dorso da mão. Totalmente. Ela já estava hipnotizada e ele fez adormecer o dorso da mão. E fincou 2 agulhas. Ele colocou Grandes. uma, aí ele pegou e falou, vou pôr mais uma. E elas ainda estão E aqui. ela está com Tá as aqui. 2 E agulhas, gente, ela não tá sentindo na nada. mão. E não está sentindo nada. Agora ela já acordou, né? E se vocês quiserem ver em imagem, vai lá no meu canal no no YouTube, né? YouTube. Edu Scarfon, se inscreva lá e procure o vídeo com a Priscila, né? Que você vai conseguir ver as imagens.
Vamos tirar isso, pelo amor de É o Deus. poder da alfaterapia. É o poder da mente, o Poder poder da da mente. alfaterapia, e ela não está sentindo nada, e a gente tira trauma de quem tem, Nossa, quem tem a medo de câmera pegou. agulha, quem tem medo de injeções, vacina, Uhum. tem gente que até para tatuagem, quer tatuagem, mas tem medo. Então eu faço a alfaterapia, Leva você junto. tira todo o Leva trauma. você junto. Não, eu programo a mente. Primeiro tira o trauma. Tá. O trauma é 50%, né? E depois eu faço uma programação para que no dia, na hora da tatuagem, A pessoa não vai sentir nada. não vai sentir, porque eu Precisamos vou falar relaxar com ela. ele. Eu vou relaxar ela antes, eu faço a programação. Quando Tá. você ficar lá naquela poltrona, você vai contar de 10 a 1, vai ficar dormente aquela região. Olha que maravilha. Tá Eu vendo? já Você já programei. pode Eu vou fazer. Então, ó, eu vou tirar as agulhas, você vai embora assim. Não, pode tirar, né? Dá pra Por pegar favor, o pelo metrô amor de assim. Jesus. Vai Dos tirar. deuses orixás. Aí. Olha que maravilha. Ó, tá vendo só? Agora, Aí vamos... eu vou estar dando o curso dia 13. Você está convidado, viu? Tá bom. 13 agora de abril. 13 de abril é... No domingo da semana que vem. Vou dar curso aqui, é um curso básico, são 3 módulos. A Pri já fez 2 vezes o básico. Eu vou falar de novo. Ela vai fazer de novo o básico. Porque ela é Bom da que vai Gai. reciclando. Vou reciclando, porque cada vez que eu faço é um aprendizado novo, É gente. claro. Sim. Ela, ainda bem que o noivo dela não tem ciúme da gente. Aham. Porque ele liberou. Inclusive, é. gente, depois da minha primeira sessão de alfaterapia, ele fez questão de querer conhecer o professor Nagai para descobrir o que o professor Nagai fez comigo. Agora, a gente namora tem 10 anos. Então, você imagina que depois de uma sessão de alfaterapia, ele chegou e falou assim, não, eu preciso... Perguntou pro Nagai, né? Foi lá no curso, conheceu ela, falou, o que você fez com a minha namorada? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque ela tá tão carinhosa. É diferente. Ela tá diferente, Meiga. Boazinha. boazinha. Olha o poder da alfaterapia. Ele falou assim, eu quero até casar, mas ele fez um teste de alma gêmea comigo e com ele também, lá em Alfa, nós fizemos esse teste de alma gêmea, e aí eu descobri que realmente, gente, o Leandro é o homem da minha vida. Te amo, vida. Ai, que bonitinho. Olha a declaração. Mas ele é tão lindo Ele que eu me é. apaixonei por ele. Você também? Eu me apaixonei por ele. Como que é o nome dele? Leandro. Leandro tá fazendo sucesso. É o Leandro Edu, França. A energia dele é tão bonita, igual a sua. Eu conheci ele foi na TV uma vez. Foi. com a Priscila. Nossa, mas ele é um anjo. É gente boa. Nossa, É, um anjo. gente, sou Eu- apaixonada por ele. Na verdade. E foi na alfaterapia, quando eu fiz essa sessão, eu falei, gente, eu ainda até falei, meu Deus do céu, como que eu pude um dia brigar com um homem desse? Aí eu falei, não, minha vida, me perdoa, eu te amo. Eu quero, gente, ele me pediu em casamento. Pediu? Pediu 10 E anos você vai depois. casar? Você vai aceitar? Então, ele já até marcou uma data, inclusive eu vi ele combinando com o professor Nagai aí, já tem até uma data, não tô sabendo a data ainda, tá? Mas vai sair casamento. Olha. Pois é, coisa boa. Parabéns ao casal, felicidades. Parabéns, felicidades. Parabéns a vocês pelo trabalho com a alfaterapia. A gente vai submeter a Sandra a qualquer hora para fazer aquele teste que você fez lá no programa do Ratinho. Ela vai virar Você uma já viu? ponte? É, né? Por que Ele você não fez- vai? A gente já Porque tem, eu ó. tenho que apresentar. Eu acho que aqui tem espaço. Você vai ser a Você nossa deixa modelo. gravado. Aham. É Tem ao espaço aqui, dá pra gente fazer, eu Vamos acho, fazer viu? esse número com Vai Pois é. colocar um carro em cima da minha mão. Não, você pode virar uma ponte. Aí ele senta em cima de você, ele pode subir, andar em cima de você, você vira uma ponte. Vocês querem que a Sandra se submeta? A gente Não, fala no ninguém chat quer. que a gente faz lá no programa na Astral TV e mostra pra galera. É legal. Gente, para marcar então com a Priscila, como que faz? Você vai entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11 977 34 80 83. Qual que é o Instagram? @trilogia de cura. Aproveitem e sigam também o professor Nagai, que é o @Nagai Terapeuta. Siga também Sandra Suzy. Sandra tá atendendo? Tô, Sandra Suzy Paranormal. Estou atendendo normal. 11 96991 5123. 11 96991 5123. Isso, @Sandra Suzy Paranormal, tá? Se não tá seguindo no Instagram, siga também @EduScarfon. Gente, obrigado pelo papo, Obrigada, pela vinda, gente. professor. Eu que Pri, agradeço foi a ótimo. oportunidade, viu? Obrigado pela sua mãozinha, viu? Ai, tá ótimo, gente. Ó, tá não aconteceu nada. Isso aí. Sandra, vambora? Vambora, semana que vem tem mais, hein? Isso aí. Bênçãos brilhantes na sua vida. Até o Beijos próximo programa. encantados. Tchau, Tchau. tchau. Gente.